Bom dia, família de fé, bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sejam todos bem-vindos à nossa oração da manhã, gente. Damos início a este final de mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, mas estamos aqui animados pelo Espírito. Bom dia, gente! Alegre o seu coração, porque coisas extraordinárias vêm da parte de Deus para nós neste dia, nesta semana. O Senhor está conosco. Essa é a certeza que temos que ter no nosso coração. Bom dia, Dona Teresita. Bom dia, Cristarga. Bom dia, Fernanda Cruz. Bom dia, Valquíria, minha irmã querida. Bom dia, Rose. Claudinha, minha linda. Bom dia! Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Bom dia, Tati. Dá um beijo bem gostoso na Gabi. Diga a ela que em breve nos encontraremos. Bom dia, Érica. Deus abençoe. Bom dia, Thaísa. Deus abençoe também você, minha irmã. Que alegria te ter aqui conosco, viu? Bom dia, Zilda. Bom dia, Leandra. Bom dia, Sheilinha. Não, gente, só gente de Deus. Vanessa, bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Viviane, bom dia. Edilane, olha, gente, São Mateus acordou. Eita, Deus maravilhoso. Bom dia, Tati. Graciana, bom dia. Um cheiro bem gostoso para suas filhas, que estão cada dia mais lindas, mais inteligentes e mais de Deus, né? Bom dia a todos. Que a graça de Deus esteja sobre nós, no nosso coração. Toda a família de fé reunida, toda a família de fé determinada nesta manhã. Declare isso, né? Eu estou determinada pelo Senhor. Declare isso aí do teu coração. Eu estou decidida essa semana permanecer no Senhor. Já vai declarando isso, assumindo isso, a tua dependência e a tua necessidade de Deus para essa semana, reconhecendo que você precisa sim, né? Você precisa das pessoas que você ama, você precisa do teu trabalho, você precisa ter saúde, você precisa do ar, você precisa do sol, você precisa da sua casa, mas declare isso. Prioridade é Deus na minha vida. Ele é a prioridade, Ele é a necessidade maior que eu tenho. Vai declarando isso, que você precisa de Deus, que você tem a Deus e que é dele que hoje você tem como alvo no seu dia, para a sua vida. Vamos já ir movimentando o mundo espiritual, declarando isso. A minha necessidade maior é Deus no meu coração. Você pode declarar isso, você pode repetir isso da sua casa, do seu trabalho. Você que está aí se arrumando para sair de casa, já vai declarando. Eu preciso sim do meu trabalho, eu preciso sim desenvolver alguma coisa, eu preciso sim, no dia de hoje, uma resposta, eu preciso sim de hoje ir ao médico, pegar os meus exames, responder a um processo judicial, mas a minha prioridade é o Senhor. É dele que vem toda a força, é dele que vem toda a sabedoria, é dele que vem todo o bem que eu preciso. Vamos movimentando este movimento espiritual, trazendo ao nosso coração essa dependência. Estamos debaixo do senhorio de Jesus. Já vamos assumindo isso, que dependemos do Senhor e Ele está sobre nós. Hoje o nosso coração precisa fazer essa movimentação de oração. Porque infelizmente nós somos um povo distraído demais. Infelizmente nós nos distraímos, né? Com muita coisa, com facilidade. A gente se envolve, os problemas vêm e a gente começa a colocar prioridades na frente de Deus. A gente começa a colocar as nossas intenções, as nossas motivações e a gente começa a acreditar que tudo isso é maior do que Deus. Que os teus problemas são maiores do que Deus, que as suas dificuldades são maiores do que Deus. E não é verdade isso. Isso não é verdadeiro. A tua verdade precisa estar debaixo da autoridade de Deus. E Ele vai fazer a parte dele e você fará a sua. Porque também não é só Deus que faz, somos nós que fazemos a nossa parte diante de Deus. E Deus vem com a sua mão misericordiosa, poderosa, agindo em nosso favor. Amém? Amém? Assumindo este movimento de oração, deixando com que o poder e o senhorio de Deus transborde na nossa vida. Quero convidar você a fazer uma breve reflexão comigo hoje de manhã, desde a hora que eu acordei hoje, né?
Eu tenho pedido a Jesus desde semana passada que Ele foi nos direcionando, toda aqui a comunidade, a toda a família de fé, né? Que nós estávamos atravessando uma semana de combate espiritual. Quem estava aqui semana passada, nós rezávamos a couraça de São Patrício, né? O Senhor nos direcionou em oração, para que além das orações que nós fazemos já, né? Pedindo o Espírito, a oração da liturgia, a palavra de Deus proclamada, além das orações que muitos já fazem, vão à missa, o rosário, as orações que são propostas, o Senhor nos pedia outra estratégia de oração, mediante a coisas que nós estamos vivenciando, e muitas delas nós não sabemos ainda como lidar, né? O Senhor, então, nos deu a direção de oração com a couraça de São Patrício. E depois, geralmente, depois de grandes combates, a gente pode ver aí, né, nos mestres das Sagradas Escrituras, que geralmente quando eles atravessam uma grande batalha espiritual, um grande combate espiritual, eles experimentam depois do combate espiritual, né, um período de desolação. Que é o quê? Um desânimo, o cansaço, a distração. A gente pode ver aí o profeta Elias, depois que vence, né, os mais de 400 falsos profetas. Veja, ele tem coragem, ele tem ousadia, ele tem determinação, ele tem poder para ir enfrentar mais de 400 falsos profetas. Mas bastou uma ameaça da rainha Jezebel, que ele já entrou num processo de depressão, de medo. Então o que ele se sentiu? Acuado, queria até morrer, nos diz a palavra de Deus. A mesma coisa a gente vê Davi, depois de vencer muitos inimigos. Ele fica vulnerável e ele tem então um momento de vacilo, né? Quando ele vê então a mulher ali no quintal, vamos dizer assim, da casa, e ele ali totalmente, vamos dizer também, vulnerável, né? E ele se deita com aquela mulher, ele dorme com ela, engravida ela, e ela era casada, né? Ela era casada com um dos seus soldados. Geralmente, depois de grandes batalhas, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos fragilizados, nós ficamos distraídos. Então é importante que a gente venha então fechando as brechas dessa distração, desse, não sei, talvez, vamos ver o que vai dar, né? E às vezes a gente solta umas dessas. Então nós precisamos fechar as brechas, fechar esses buracos. E eu pedi ao Senhor que viesse falar a nós, né? E o Senhor me trouxe uma oração que está no direcionamento espiritual na página 72. A oração Fica Comigo, feita por Padre Pio. Padre Pio, ele faz esta oração no final da sua vida, no final da sua jornada. Ele escreve essa oração, Fica, Senhor, comigo, porque ele já estava caminhando, né, para entrar na eternidade junto de Deus. Padre Pio, que foi um homem de muitos dons. Padre Pio, que foi um homem de muita potência espiritual. Deus andava com Padre Pio, podemos dizer assim. Deus falava, Deus revelava muita coisa através da vida dele. E veja que no final da sua vida ele pede isso. Fica comigo, Senhor. Porque eu corro o risco de no final da vida eu ser infiel. Fica comigo. Porque eu corro o risco de ter andado, de ter caminhado, mas no final eu vacilar. Porque é assim que acontece. Um momento pequenininho a gente dá cada vacilo. A gente se torna incrédulo. A nossa fé é abalada. Então nós precisamos vigiar o tempo todo. E veja que depois que o Senhor me deu esse direcionamento, eu fui pegar a liturgia. Primeiro eu fui rezar e depois eu fui pegar a liturgia. E hoje, o salmo de hoje, olha isso. O salmo de hoje diz, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E ele diz assim, e a nação que escolheu por sua herança dos altos céus, o Senhor olha e observa
Salmo 32. Ele se inclina para olhar todos os homens. Então, Deus, como diz o Salmo, ele se inclina para nos ver. E não é somente para nos admirar, mas é para nos assistir, para nos amparar, para nos apoiar, para abençoar as nossas escolhas. Do alto céu, Deus está de olho em nós, para dizer, para fazer, para nos formar, para nos direcionar. Então é importante a gente sempre olhar tudo que Deus está falando, porque se cumpre. O que Deus fala, se cumpre. Então, essa semana, todos nós aqui vamos rezar juntos esta oração. Fica, Senhor, comigo, neste propósito. Neste propósito de depois de uma semana de combate espiritual, nós precisamos fechar as brechas. Fica, Senhor, comigo. Porque o Senhor sabe que mesmo quando eu passo por lutas, batalhas e eu venço elas, de repente eu me vejo fraco. De repente eu me vejo frágil. De repente eu me vejo com medo. De repente eu estou vulnerável a qualquer opinião, a qualquer sugestão. De repente eu já estou aqui. Qualquer ventinho eu já estou me abalando. Eu venci grandes gigantes. Venci grandes dragões. Porém, quando vem uma tribulaçãozinha, eu me vejo a pessoa mais fraca do mundo. Eu me vejo a pessoa mais impotente do mundo. Eu me vejo a pessoa mais parada do mundo. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Vamos rezar? Vamos neste propósito. Neste propósito de clamar. Fica comigo, Senhor. Fica com o meu coração. Fica com a minha vida. Guarda-me para ti. Que eu não consiga somente percorrer uma jornada e morrer na praia, mas que eu desça as águas profundas, que eu mergulhe as águas profundas, que eu saia dessa distração, dessa vulnerabilidade, desse movimento de, parece que eu estou perdida no mundo, parece que eu estou, qualquer ondinha vai me derrubar, qualquer coisinha vai me acontecer. Não, Senhor, me leve às águas profundas. Amém? Vamos rezar juntos? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Página 72. Fica, Senhor, comigo do nosso direcionamento espiritual. Colocamos diante de Deus o nosso coração e colocamos diante de Deus todas as lutas, todas as dificuldades que cada irmão, que cada irmã está passando neste dia de hoje. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo para me mostrar tua vontade. Fica, Senhor, comigo para que ouça a tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo se queres que te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja, minha alma quero que se transforme num lugar de consolação, para ti um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento, a eternidade se aproxima. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Estás ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida
Com todos os perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça. Como te reconheceram os teus discípulos ao partir o pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unida a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Isso sim te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a Ti que procuro. Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu Espírito, porque Te amo e a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração enquanto viver nessa terra, para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Vamos juntos já rezarmos a oração proposta para este ano, página 11 do nosso direcionamento espiritual. Vamos pedir a luz do Espírito, que venha nos convencendo dessa necessidade que nós temos de Deus, dessa prioridade que precisa ser Deus nas nossas vidas. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Toma comigo a palavra de Deus, o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, dos versículos de 1 a 5. Mateus, capítulo 7, de 1 a 5. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medides. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tenha uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós estamos entrando no último capítulo, aonde Jesus vem falar das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha. Capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, aonde Jesus começa lá no capítulo 5, falando bem-aventurados, né? E aí ele começa, em seguida, ele vai então aprofundando sobre a nova lei. Jesus dá novos conselhos embasados na lei antiga. Jesus então vem mostrar a misericórdia do Pai, mas a justiça também.
A misericórdia e a justiça divina sempre andam juntos. Não é separado, né? Às vezes a gente vê e se é pregado muito a misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus justo. Ele é misericordioso, rico em compaixão, mas ele também transborda na sua justiça. Deus é verdade, e a verdade ela coopera com a justiça. Sempre a gente precisa trazer isso dentro do nosso coração. Muitas das vezes a gente se ilusão na nossa mente. A gente cria as coisas e a gente acredita no que a gente cria. Quantas vezes a gente começa a pensar, a matutar, como dizia minha mãe, né? Minha mãe dizia isso. Às vezes a gente fica matutando as coisas que não aconteceram, que não existem. Mas a gente toma aquelas ideias, a gente toma aquelas ilusões como verdade. E a gente acha que aquilo que está na nossa cabeça é que é verdadeiro. E a gente esquece o que é real, o que é autêntico, né? Por isso a palavra de Deus vem dizer para nós que a verdade liberta e a justiça também é libertação. Jesus vem falar para nós, então, para a gente tirar essas ideias mentirosas e enganosas, para fazer uma experiência da verdade. E é importante a gente perguntar para nós várias vezes, isso é verdadeiro ou isso é uma ilusão que eu estou deixando entrar na minha cabeça? O pecado entrou por uma ilusão na vida de Eva e ela detonou com a humanidade. A mentira e a ilusão, muitas das vezes, são esses antídotos contra a justiça divina, contra a verdade divina. A gente se ilude com muita pouca coisa. Não precisa muito, não. Qualquer coisinha, a gente já está criando ideia. Mas a nossa cabeça é uma loucura para criar ilusão, gente. Misericórdia. A nossa cabeça, quando a gente fica sozinho. Gente, vou contar um episódio para vocês de ontem. Ontem nós combinamos de ir à missa às 9 da manhã. A minha família, eu, o Elison e o Samuel. E eu acordei mais cedo. Como sempre, né? A gente acorda mais cedo para preparar, trocar de roupa, separar a roupa que vai usar. Vai escutando o que aconteceu. E eu tinha deixado uma travessinha na pia de molho, porque estava duro, né? Eu deixei de um dia para o outro. Vai escutando. Eu acordei mais cedo para organizar, para preparar o café, deixar a mesa posta e despertar o Elison. Porque a missa é às 9, mas a gente precisa acordar mais cedo, né, gente? Tem jeito de acordar, ainda mais com criança, não tem jeito de se acordar 10 minutos antes. Por mais que nós estamos em cidade pequena, não funciona, né? Então eu acordei às 7. De repente, gente, eu tava ali. Olha o grau. Terminando de tirar, né? O negócio tava duro ali na minha travessinha, né? E aí tava ali pensando, nessa semana eu precisava fazer uma reunião para terminar de decidir o negócio. E tava ali, não, mas eu vou marcar a reunião, o povo tá desanimado, o povo tá cansado, nesse frio, não vou mexer com reunião não. Porque toda vez que eu marco reunião, eles ficam falando, larga a mão, será que precisa mesmo? Vamos resolver isso aqui pelo Zap, vamos marcar um negócio para nós fazer online, porque tá muito frio pra sair de casa com criança. E aí, olha o grau que eu tava. Você quer saber? Você quer saber? Eu não vou mexer com reunião, é nada. Aí o Elis parou. E eu nem vi ele parado. Ele falou assim, o que tá acontecendo? Eu, você tava aqui? Ele falou assim, eu tava aí te olhando. Você tá aí mexendo com o teu rosto. E eu falei, eu tava aqui julgando os outros. Porque é isso que eu tava fazendo, julgando os outros. Eu nem marquei, nem mandei a mensagem falando, gente, a gente precisa decidir algumas coisas, que vai ter um encontro aqui em Alfenas, em setembro. E aí eu já comecei a julgar que o povo ia reclamar, que o povo tá cansado, que tá frio, irarará. E o Elis parou e falou assim, meu amor, mas o que é isso? Eu falei assim, tô aqui julgando os outros na minha cabeça. Porque é isso que acontece. Isso se chama ilusão, é mentira. É mentira. Olha, eu nem falei e eu já tomei aquilo como verdade. E quantas vezes nós agimos assim? A gente julga pelo marido, a gente julga pelo filho, pela mãe. E a gente começa a deduzir as coisas. Gente, isso tudo é mentira. Isso não é verdade. E nós precisamos quebrar isso. E nós precisamos ver o que é real, o que é verdadeiro. Veja, eu não podia ter feito isso.
E aí ele pegou e falou pra mim assim, meu amor, por que você tá desse jeito? Eu falei assim, meu amor, eu acho que eu tô estressado. Aí ele me deu um abraço, né? E a gente acabou rindo daquilo, fomos pra missa, mudou meu coração, com certeza, a Eucaristia sempre muda. Mas eu fiquei com aquilo depois. Eu falei, gente, eu preciso confessar. Porque eu tô realmente nessa condição, né? De sem os outros me falar, sem as pessoas me falarem nada, eu já tô julgando na minha cabeça. Gente, às vezes vocês acham assim, nossa, a Dan já tá num grau, num nível de perfeição. Gente, eu tô no processo. Eu estou num processo como muitos aqui. Só que eu estou na luta de não continuar parada. Eu preciso sair. Eu preciso realmente transcender de onde eu estou para ir rumo aonde Deus me espera. Para ir até onde Deus me espera. Eu pertenço a um lugar. Deus me chamou para um lugar. Deus me espera nesse lugar. Nós dois temos um encontro chamado eternidade. E eu preciso sair deste processo de conformidade com o pecado, de conformidade com o julgamento, de conformidade das coisas deste mundo para ir até onde Ele está. E lá eu ficar com Ele para sempre. A minha alma anseia por isso. A minha vida interior anseia por esse movimento. E veja que se eu estou presa no julgamento, muitas das vezes eu não consigo sair. Porque eu estou ali, julgando, condenando, achando que é aquilo que vai acontecer. E isso gera ansiedade. Quando a gente fica julgando os outros, a gente está desenvolvendo a ansiedade no nosso coração. E Jesus, então, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, o que ele dá? Ele dá uma nova lei. Jesus, ele dá um novo jeito de viver. Ele já sabia o que ia acontecer em 2023. Ele já sabia a dimensão que nós estaríamos num grau de ansiedade. Então ele dá um conselho para agora. Para de ficar julgando os outros no teu coração. Porque talvez você não fica julgando na palavra, mas você julga na tua mente, que é pior. E daqui a pouco tá vindo na boca. Quantas vezes a gente gera indisposição dentro de casa porque a gente criou uma coisa na cabeça. O trem nem aconteceu. Nós mulheres, principalmente. Gente, quantas vezes o Hélio sentou comigo e falou, meu amor, isso tá na tua cabeça. Isso tá em você. Isso não tá acontecendo. Que horas que isso aconteceu? Eu, nossa, é mesmo, isso não aconteceu. E aí eu dou risada, ele dá risada comigo. Mas, minhas irmãs, presta atenção. Nem sempre eu vou ter o Hélice para me chamar. Nem sempre eu vou ter o Hélice para poder me dar uma sacudida na vida. Eu preciso olhar e falar, peraí, o tempo todo eu preciso me observar e falar, peraí, o que é real e o que é ilusão? Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. A Cristiane Targa tá dando risada, né, gente? Tá dando risada porque não é você que tá nessa luta, né, interior. Você me paga, Cris. Mas é assim, gente. Quando Jesus diz, olha, ele começa dizendo isso, ó. Não julgueis e não sereis julgados. Ele começa dando esse conselho para nós. Ele já começa dando, vamos dizer assim, voadora, né? Ele tá dando uma voadora na gente. Para de ficar julgando os outros, porque se você não parar, daqui a pouco é você que vai ser julgado. Ele está trazendo uma nova lei de vida, um novo movimento de vida e uma vida mais leve, não uma vida pesada. Gente, julgar o tempo todo é pesado demais. E a gente tem facilidade para isso. Nós que somos casados, a gente sempre quer que o outro seja alinhado, perfeito. Ó, top 5 das galáxias. Mas a gente esquece que a gente deixa a desejar. Se a gente pudesse, o tempo todo a gente ficava jogando na cara dos outros o que eles precisam mudar. Mas será que se o tempo todo tivesse alguém jogando na nossa cara o que a gente tem que mudar de verdade? Aqui eu não tô falando de opressão, de gente que às vezes só quer o nosso mal. Não tô falando disso, porque tem também. O que mais tem é gente querendo ver o nosso mal, querendo ver a gente para baixo. Eu tô falando de num ponto de equilíbrio. Imagina se a gente ficasse o tempo todo jogando na cara do outro o que ele tem que mudar. Imagina se a gente senta e fala assim, tá bom, eu já joguei na tua cara tudo que você tem que mudar. Agora pode falar pra mim o que você acha que eu preciso mudar. Isso ia doer, ouvir certas coisas. Ia doer.
o que a gente deixa a desejar. As nossas preguiças, as nossas procrastinações, que incomodam os outros. Mas a gente está sempre julgando. É isso que Jesus está pedindo para nós. Tenha uma vida mais disciplinada, tenha uma vida mais leve, tenha uma vida mais evoluída. Para de ficar preso nessas coisinhas pequenas. Para de ficar apontando o dedo para os outros onde eles... Olha para você primeiro, diz a palavra. Tira primeiro a trave que impede você de enxergar, para depois ficar apontando para o outro. Veja que o Senhor está nos conduzindo essa semana a uma semana de olhar mais para Ele e olhar para nós. A oração, fica, Senhor, comigo, se queres que eu te seja fiel. Porque se eu ficar comigo mesma, eu sou um caos neste mundo. Por isso nós precisamos ficar com Deus. Porque se eu ficar comigo mesma, misericórdia. Misericórdia. Eu sou um estrago no mundo. Mas é pela graça, é pela misericórdia de Deus que nós vamos avançando e saindo de onde nós estamos. Amém? Amém, meu povo? E eu tenho certeza que esta palavra de hoje, esse direcionamento para esta semana, está te lembrando de muita gente. Então eu quero convidar você a já, ao encerrar esta oração, você vai encaminhar esta mensagem, você vai encaminhar esta oração, esse movimento de oração para pelo menos 10 pessoas. Você vai encaminhar e vai falar assim, me lembrei de você. Não só encaminha, não. E manda para a pessoa que você está encaminhando, por que você está mandando para ela. Amém? Do mesmo jeito que Deus tocou seu coração, a palavra de Deus chegou até você, que ela também chegue no coração de uma multidão de gente. E que um novo tempo, uma nova nação, seja formada para a glória de Deus através da palavra e através do movimento espiritual. Amém? Eu creio, espero e confio nessa promessa de Deus. Que o seu dia, a sua semana seja juntinha de Jesus. É o que eu desejo. Porque assim eu tentarei estar uma semana bem colada em Jesus. Fica comigo, Senhor. Amém? Deus abençoe. Um bom dia com Jesus, Maria e José. E lembrando, amanhã, gente, estamos firme e forte aqui para a glória de Deus.